Tem uma mãe que nos fez uma pergunta importante, que ela pergunta a seguinte situação: crianças que não possuem doenças crônicas têm risco pequeno de morrer por Covid? Isso é uma pergunta muito importante e é um mito que a gente precisa desmistificar, porque a gente sabe, né, a gente tem aprendido durante essa pandemia horrorosa que chegou aqui no Brasil e em várias partes do mundo, de que parece que somente idosos ou adultos teriam mais chance de desenvolver Covid, principalmente se eles tiverem alguma doença crônica, alguma doença que de certa forma diminua as defesas daquele paciente e faça então com que aquele paciente tenha uma chance maior de desenvolver forma grave e acaba o falecimento daquele paciente. Por exemplo, doenças cardiológicas, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, pacientes com diabetes mellitus, pacientes com câncer, ou seja, aquelas doenças realmente que depauperam a pessoa e deixam a pessoa mais enfraquecida e, consequentemente, levam com mais facilidade à morte. Sim, certamente, isso é uma realidade para os adultos, mas para as crianças é muito importante que a gente aprenda que metade das crianças que, porventura, morreram de Covid-19, apesar de ainda ser um número baixo, comparativamente aos dos adultos, não tinham doença crônica, ou seja, metade. Se você pega as crianças que tiveram Covid, metade dessas crianças não desenvolveram ou não tinham doença crônica, não tinham um problema respiratório, não tinham um problema cardiológico, não tinham um problema metabólico, como o próprio diabetes mellitus, não tinham nada que, de certa forma, pudesse levar a ela a ser considerada um grupo de risco. Metade, tá bom? Dessas crianças não tinham absolutamente nada, eram crianças rígidas, eram crianças com saúde, eram crianças que não apresentavam absolutamente nenhuma comorbidade, nenhuma doença. Então é muito importante que vocês entendam que a imunização, a vacinação contra o Covid-19, e não só o Covid-19, outros tipos de doenças como a gripe, e também agora nós estamos aqui no Rio de Janeiro tendo um surto de meningite, então a vacinação contra a meningite é muito importante, e outros tipos de vacinas, as vacinas do calendário vacinal, todas elas precisam estar em dia para que o seu filho não tenha um problema mais agravado, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma pergunta aqui importante das mamães, as mamães preocupadas com as cólicas das crianças. Nós vamos responder, até porque as cólicas elas podem estar relacionadas a problemas imunológicos, a própria alergia alimentar não mediada pelo anticorpo IgE, pode causar cólica, diarreia nas crianças, assim como outros problemas, como a própria intolerância à lactose e outras situações. Mas a mamãe pergunta o seguinte: como saber se a cólica do meu bebê é normal da fase da vida ou é uma cólica causada por doença? É uma pergunta boa, uma pergunta importante. Então, tem alguns sinais de alarme que você precisa relatar para o pediatra. Então, quando você for para o pediatra, anote tudo direitinho que eu vou falar para você. E o pediatra, então, ele vai, através desses sinais, ele vai poder direcionar a pesquisa dessa cólica do seu filho para situações mais específicas, como, por exemplo, a localização. A localização da cólica, quando ela sai assim muito do meio da barriga e ela começa a migrar para outras regiões, ou seja, a criança começa... Eu sei que às vezes uma criança pequena, ela não tem muito o que identificar, né? Às vezes o pediatra ele consegue identificar fazendo a palpação perdão, do abdômen da criança e tudo mais, mas mesmo assim, muitas das vezes, a cólica ela é generalizada na criança pequena e você não consegue identificar exatamente aonde está. Mas se porventura o pediatra ele consiga localizar uma cólica mais evidente em regiões que não sejam regiões mais no meio da barriga, isso poderia ser um sinal de alarme, por assim dizer. O horário da cólica é muito importante também. Então, se a cólica é uma cólica de ocorrência noturna ou que dá uma certa alteração no sono muito importante, a gente precisa, de certa forma, avisar o pediatra para mostrar para ele que a criança não está dormindo adequadamente e que isso pode estar envolvido um problema não somente relacionado à idade que a criança está vivendo, mas também alguma coisa mais funcional, alguma coisa mais, de novo, não somente a idade que a criança está vivendo, mas algo um pouco mais complexo que precisa ser avaliado pelo pediatra. A dificuldade também, ou seja, na deglutição
de certa forma, ou outros sintomas digestivos, ou outras situações que porventura o paciente possa ter, tá? Como náusea, como vômito, uma criança que está sempre vomitando, com uma diarreia, que tem distensão no abdômen, que tem, de certa forma, urgência na evacuação, que pode vir a apresentar sangue nas fezes, ou seja, isso são sinais realmente que podem estar relacionados a uma cólica que está ligada a uma doença e não uma cólica simples, por assim dizer, uma cólica normal, uma cólica encontrada nessa faixa etária. Sintomas gerais como febre, anemia e também uma certa dificuldade de interagir com o meio, né? Ou seja, a criança começa a ficar mais apática, isso é muito importante. Uma criança que, de certa forma, começa a ter também dores articulares, né, pelo corpo e tudo mais, isso também é um sinal de que alguma coisa está errado. Tem um histórico familiar de doença, por assim dizer, gastrointestinal, doença inflamatória intestinal, doença celíaca, doença péptica, também são sinais importantes. E se porventura começa a haver perda de peso, e a perda de peso você vai conseguir identificar mais precisamente, perda de peso e altura também, no gráfico do percentil, que existem aquelas curvas de peso e crescimento. Se porventura a criança não consegue acompanhar aquela curva, se ela começa a baixar na curva do gráfico do percentil, aquele gráfico que todo pediatra mostra para a mãe e para o pai, e que mostra realmente que a evolução da criança está evoluindo normalmente, ou está acima, ou está abaixo, ou seja, aquela curva não está sendo acompanhada. Se porventura houver uma diminuição no acompanhamento da curva, então a gente pode pensar que há realmente não somente uma cólica normal, uma cólica funcional da idade, mas uma cólica patológica, uma cólica de doença mesmo. Então, esses dados precisam ser avaliados. É muito importante que você anote tudo isso e mostre para o pediatra, para que o pediatra possa, então, entender melhor o quadro clínico e fazer um diagnóstico mais preciso, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Muito bem, tem uma pergunta aqui falando o seguinte: eu tenho uma IgE altíssima para abelha, ela está em 1700, ou seja, ele tem um anticorpo da classe IgE altíssimo para abelha, está em torno de 1700. Será que a minha reação poderá ser muito grave também? Olha, infelizmente, não, assim, a cada dia que passa a gente está percebendo que essa questão da relação da IgE, ela está se distanciando com o conceito de gravidade. Tá? Então, a cada dia que passa, a gente percebe que não existe uma relação intrínseca, estrita, do quantitativo da IgE com a gravidade das reações alérgicas. Tá? É muito importante. Eu já vi paciente aí com 5.000 de IgE e não ter absolutamente nada, ter sintomas muitas das vezes muito tranquilos, e pacientes com uma IgE muito pouco aumentada, né, 200, 250, e ter realmente uma reação grave alérgica chamada reação anafilática. Como explicar isso? É porque a gente sabe que os mecanismos de ação relacionados à alergia, eles não somente dependem da IgE, mas a cada dia que passa nós temos constatado isso através de estudos científicos e através de publicações e através de consensos científicos de que há outros mecanismos também não IgE mediado. Por isso que essa questão da vacina específica para a alergia está tendo muita discussão, inclusive briga nos congressos médicos, né? Alguns médicos ainda são mais tradicionais, acham que a vacina ela precisa ser extremamente específica ao resultado da IgE, mas já há outros médicos que mostram que isso não é uma realidade, né? Até porque, por exemplo, o que já foi descoberto é que as proteases dos alérgenos, por assim dizer, ou seja, aquelas substâncias que tem dentro do material que te causa alergia, chamado protease, essa protease ela pode, de certa forma, agir diretamente na célula que te causa alergia e, consequentemente, te causar alergia. E não é uma IgE, não é dependente do anticorpo IgE, não faz uma ponte dupla de IgE que se liga na membrana de alta afinidade dos mastócitos e, consequentemente, rompe o mastócito. Não, é uma ação direta da protease nos receptores de alta afinidade dos mastócitos e rompe sem depender da IgE. Então, por isso que a IgE, a cada dia que passa, esse marcador de IgE, ele está sendo desconsiderado como um marcador absoluto,
tá? Isso é polêmico, mas é na polêmica que a gente encontra o consenso, né? A gente precisa jogar isso na discussão da comunidade científica para justamente a gente ter um consenso e não sermos, por assim dizer, fundamentalistas em determinados paradigmas, tá bom? A gente não pode ser radical, a gente sempre tem que ter a mente aberta. Então, o que ele pergunta é o seguinte: eu tenho uma IgE altíssima para abelha, 1700. Será que a minha reação poderá ser muito grave também? Não tem absolutamente nada a ver. Às vezes você tem uma IgE altíssima que pode, sim, a sua reação pode ser grave, mas uma IgE baixa também pode dar uma reação grave. Então, o que vai definir, infelizmente, é a provocação do inseto, é quando o inseto te picar e saber se realmente você teria reação grave ou não. Por isso que, se na dúvida de você ter uma reação grave, é importante você conversar com o seu médico alergista, fazer os exames necessários, o prick test, o teste intradérmico, a dosagem da IgE específica para abelha, para vespa, para os himenópteros em geral, a dosagem dos componentes específicos, né? Tanto para a vespa quanto para a abelha, e principalmente pedir para o seu médico alergista para que ele possa prescrever a adrenalina autoinjetável, porque o que vai salvar a sua vida durante uma crise de anafilaxia não é remédio oral, não é remédio injetável à base de corticoide, cortisona, à base de antihistamínico, à base de qualquer outra situação. O que salva a vida do paciente que tem reação anafilática, que tem crise anafilática, que tem anafilaxia, é o uso da adrenalina autoinjetável por você ou na emergência da adrenalina aplicada pelo médico. Mas às vezes não dá tempo de você chegar na emergência, porque a reação anafilática ela é gravíssima e ela pode, nos primeiros 30 minutos, se tornar uma reação que pode levar você à morte. Então, realmente, o que salva a vida é a autoinjeção de adrenalina. O nome comercial mais comum é o EpiPen, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.